Olá, estamos iniciando o programa X da Questão aqui pela UXTV. A crise financeira internacional vem motivando discursos sobre os rumos da economia mundial. Um dos pontos que parece consenso é que as ideias neoliberais sofreram um profundo desgaste e devem gerar novas reflexões para especialistas de diferentes correntes de pensamento. Para ampliar o assunto, contamos com a participação do professor de Economia da UFS, professor Cláudio Branchieri, e do economista Cássio Moreira, doutorando em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Voltamos com o X da Questão. Nosso assunto de hoje é a crise financeira internacional e seus reflexos na vida das pessoas. Hoje contamos com a participação do professor de Economia da Universidade de Caxias do Sul, professor Cláudio Branchieri, e de Cássio Moreira, doutorando em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Cláudio, bem-vindo ao X da Questão. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando de um programa com um assunto tão atual aí, que preocupa o que está na cabeça da maioria das pessoas aí. Perfeito. Cássio Moreira, bem-vindo ao X da Questão. Tudo bem, Cássio? Bom dia. Em primeiro lugar, também eu agradeço a oportunidade, né? Tentar esclarecer alguns pontos interessantes em relação à crise financeira e os impactos também, né? Para o sistema capitalista e para a economia brasileira. Perfeito. Professor Cláudio, o que podemos dizer dessa crise? Ela tem alguma semelhança às outras crises econômicas vividas pelo nosso país até recentemente? Ela é diferente? Ela atinge setores diferentes? Como que podemos classificá-la? Bom, vamos às semelhanças, né? A semelhança dessa crise com as outras crises que o Brasil já enfrentou é de que a crise é externa. O Brasil, ele tem o hábito de importar crises, ou seja, tudo que acontece no mundo acaba tendo reflexos importantes do país. Mesmo que o grau de integração da economia brasileira com o resto do mundo seja algo perto do irrelevante. O grau de abertura, o Brasil é um país ainda muito fechado em relação ao seu comércio interno e externo. Então nós, apesar disso, sempre importamos crise. Então a crise de 29 foi uma crise importada, foi uma crise do mundo, nós sofremos as consequências. A crise da dívida de 82 foi uma crise externa que nós sofremos as consequências. Em 97 nós tivemos, em 99, outra crise, 98, que foi a crise do real, também era uma crise externa, final de 98, início de 99, e agora nós sofremos de novo. Tá? Então essa é a semelhança das outras crises. A diferença é que essa crise é uma novidade para o mundo no que diz respeito à origem da dívida e à sua magnitude. Né? Ela é diferente da crise de 1929, que foi muito mais severa que essa. Porém, a crise de 1929 não foi uma crise associada ao excesso de crédito. Não houve nenhuma farra de crédito associada à crise de 29. Né? E a crise de hoje, não. Ela é potencialmente mais grave do que a crise de 29, porque você espalha em todo o sistema financeiro mundial um volume gigantesco de créditos podres, né, com um potencial de fazer ruir o sistema financeiro internacional. É um vírus que contamina tudo. Porém, a diferença é que em 1929 a macroeconomia ainda não existia como ciência econômica, a macroeconomia estava engateando dentro da economia. Não se dava bola para os aspectos da situação do governo dentro da economia. Então a crise de 1929, ela foi muito mais, os seus impactos foram mais profundos, porque a ciência econômica ainda não tinha o conhecimento que ela tem hoje. Então nós temos uma crise potencialmente maior hoje, eu diria mais grave na sua origem, mas cujos reflexos vão ser bem menores que a crise de 29, porque os nossos mecanismos de defesa hoje são muito mais sofisticados. Né? Então a verdade é que ela provavelmente vai ter, terá um impacto muito menor que a de 29, em um tempo muito mais exíguo de duração.
Professor Cássio, a sua avaliação da crise atual em relação às demais crises? Bom, a gente tem um histórico na economia capitalista de algumas crises, né, começando no século passado com a de 29, tá? E mais recentemente a gente teve algumas crises financeiras na década de 90. Né? A gente começou com a crise no México, em 94, tivemos também a crise na Ásia, em 97, na Rússia, em 98, a Argentina quebrou em 2001, né? O Brasil só não quebrou pela desvalorização cambial em 13 de janeiro de 99. Então, há um histórico de crises no sistema. Só que, assim, complementando o professor, nós tivemos uma crise inicialmente financeira, que acabou se tornando uma crise econômica, que a gente vai ver durante o programa por quê. Tá? Então, essa crise financeira, ela, esclarecendo alguns pontos assim para iniciar, né, o programa. Ela começou no mercado imobiliário americano, né, chamado mercado subprime, ou seja, empréstimos a pessoas de muita baixa renda, tá, muitas vezes até sem verificar condições de pagamento. E isso foi possível pela queda da taxa de juros a partir de 2003 na economia americana, que fez com que esse mercado começasse a se espalhar, se expandir. Então, o que acontece? Esse mercado subprime de empréstimos, a faixa etária, faixa de renda da população baixa, fosse permitido pelas taxas de juros muito baixas, só que com um crescimento um pouco da inflação na economia norte-americana, fez com que os Estados Unidos começassem a aumentar gradualmente a sua taxa de juros. Isso começou a ter uma crise de inadimplência nesse setor. Bom, se fosse só isso, não haveria problema. Acontece que esses títulos, vou chamar de títulos para ficar mais fácil o entendimento, de subprime, eles começaram a ser lastreados por outros. Ou seja, outros bancos, outros fundos, etc., começaram a adquirir esses fundos de hipoteca e começaram a emitir, fazer derivativos em cima desses fundos, ou seja, misturando, de repente, um título com alto risco com outros títulos sem um risco tão grande, no mesmo pacote. E aí o que acontece? A partir do momento que tu começa a ter um grau de inadimplência crescente, tu começa, de certa forma, a impactar nesses títulos, né, no retorno deles, né, e aí gerando uma crise sistêmica. Então essa crise sistêmica ela começa a se espalhar, né, porque outras empresas começam também a comprar esses títulos, e aí a partir do momento que não tem o retorno disso, começa a ter... Aí já estamos falando além dos Estados Unidos nesse momento. Isso. Começam a ter problemas. As instituições financeiras, os bancos também começam a, de certa forma, adquirir esses títulos e criar novos títulos. E aí, a partir do momento que começa essa onda, é como se fosse um dominó, né? Começa a ter um efeito dominó no sistema, e aí começa a ter um outro impacto, que é o quê? A desconfiança, a crise de liquidez, ou seja, e é agravado também pelo fato de que algumas empresas americanas tiveram meio que maquiado seus balanços, etc., e aí começou a gerar uma crise de desconfiança no sistema, e muitas vezes alguns bancos deixam de emprestar porque tem medo, de repente, de emprestar e não ter o seu dinheiro de volta. Então, essa crise sistêmica, ela começa no setor financeiro, ela vai se espalhando, né, começa a gerar uma crise de liquidez e de confiança no sistema, e essa crise de liquidez, ela começa a impactar no âmbito econômico. Ou seja, a crise econômica se dá a partir do momento que, por exemplo, o setor automobilístico começa a ter dificuldade de conseguir empréstimos, vendas por meio de financiamentos, né? Então, essa dificuldade de venda, essa demanda caindo por falta de financiamento, faz com que, de repente, as empresas automobilísticas tenham que diminuir a sua produção. Diminuindo a sua produção, tem a questão de diminuição de emprego. O emprego, diminuindo o emprego, vai impactar na demanda, no consumo, e aí a economia começa a entrar num círculo vicioso, né? A queda da demanda faz com que tenha queda no emprego, a queda no emprego, queda da demanda e etc. Então, ela sai de uma crise da bolha imobiliária americana, como uma crise financeira, se agravando a se tornar uma crise econômica, né?
E além o fato que, vou deixar um pouco mais adiante para comentar disso, algumas mudanças, especialmente com o que se chama de globalização financeira, potencializa isso e faz com que o impacto da crise nos Estados Unidos comece a se sentir, especialmente na Europa, no Japão e nos países periféricos, como alguns países da América Latina, Ásia. Professor Cláudio, até setembro do ano passado, né, a gente até brinca, parece que é um novo 11 de setembro aí, né, agora na economia, as perspectivas normalmente comentadas ou divulgadas pela mídia eram positivas, eram de crescimento, tanto para o nosso país, a economia global também, a economia chinesa, assim por diante. Se percebia esses rumos, esses riscos, houve alertas, como é que se caiu nisso e de repente todo mundo entra em crise? Eu sou consultor de empresas, e a nossa empresa de consultoria, ela faz gestão de empresas. Então eu também sento na cadeira, por vezes, do empresário que tem que arriscar e que tem que olhar o futuro. E a verdade é a seguinte: nós estávamos sentados na direção do bólido, andando a 300 km por hora. E de repente, não foi uma desaceleração, foi uma freada brusca. Você tinha planos, você tinha pessoas esperando, é muito perto do Natal, uma perspectiva de venda, de crescimento interessante, e de repente você tem uma queda vertiginosa na carteira de pedidos, provocado num primeiro momento por uma reversão de expectativa muito grave, acompanhado essa reversão de expectativa por um congelamento do crédito mundial e também no Brasil. Até o impacto do crédito mundial no mercado brasileiro, por mais que a equipe econômica queira dizer que é relevante, o crédito internacional do total do crédito brasileiro é de 10%. E o governo demorou para suprir essa eventual carência de crédito com medidas monetárias que permitissem a manutenção do volume de crédito. Ele não fez nada. A verdade é que eles não fizeram nada. Durante 3 meses nós ficamos com a Selic, que é uma taxa próxima de 14%, para depois, em dezembro, ser feita a correção na taxa, que também foi tímida e impera no Banco Central a ideia de que o gradualismo funciona, então eles não são muito chegados a choques, então a taxa sobe devagarinho e desce devagarinho. No momento de setembro, quando o governo tinha que ter mostrado a força e a convicção e a vontade de que a crise não atingiu o Brasil, não aconteceu. Quer dizer, aquele conceito que era uma marolinha... ou talvez eles acreditassem nisso. Eles podiam até, para consumo externo, ter dito isso. Olha, não vai chegar aqui, mas lá no consumo... Mas eles teriam que ter tomado atitude. No bastidor teria que ter... Isso, mais fortes. O governo teria que ter intervido mais. Sou um músico de uma nota só. Meu amigo, o nosso problema está na taxa básica. A taxa básica baliza todo o resto. E a nossa taxa básica estava completamente fora da realidade, e ela é fora da realidade, inclusive hoje. E olha que hoje é uma das taxas mais baixas da história do Brasil. Mas ela ainda assim está alta. Ela não é adequada ao momento econômico que nós vivemos, de algo perto de uma recessão. Mas lá então foi mais difícil. Então nós sofremos e a crise ela se tornou real num tempo espantosamente rápido. Entre você ouvir falar que estourou uma crise, que ela vai chegar aqui, até o momento dela chegar aqui, a onda de choque, ela viajou a velocidade supersônica. Chegou no Brasil, 2, 3, 4, 5 dias depois nós já estávamos sofrendo os impactos. E isso a gente sofre até hoje. O primeiro trimestre não foi um bom trimestre. Eu posso atestar isso em relação aos clientes que a gente trabalha. O governo toma ações muito focadas em alguns segmentos. Agora foi para a linha branca, mas começou pelo setor automobilístico, depois foi para a construção civil e agora chegou na máquinas de lavar roupa, domésticos. Mas isso, vou repetir, de maneira sempre muito... Não é que seja tímida. Reconheço o esforço do governo. O problema é a velocidade. O mundo enfrentou 15 recessões desde 1929. 15 ciclos, na verdade. Recessões é um termo equivocado. 15 ciclos. A economia se movimenta em ciclos. E o mundo experimentou 15 ciclos em 80 anos.
né? E as recessões, exceção de 29, tem duração de 1 ano. Então, quando o governo começar a tomar as atitudes, daqui a pouco a crise vai ter passado. Eu preciso evitar essa queda brusca com rapidez, porque dura 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? Os Estados Unidos já estão em recessão oficialmente há mais de 1 ano. Então, logo, logo, essas coisas devem voltar à normalidade. Né? As recessões não duram tanto tempo assim. Né? Então, nós temos esse aspecto. O governo pode mostrar boa vontade, mas não está conseguindo implementar essas coisas com a velocidade, essas ações com a velocidade que o mundo hoje requer. Né? O senhor dizia que nós estamos numa recessão, vamos entrar numa recessão mais profunda? Nós não podemos falar porque o IBGE não divulgou os dados. Né? Pelo menos, não sei, Cássio, eu não estou informado, mas acredito que ainda não divulgou o trimestre. Né? Mas eu acredito que o resultado do primeiro trimestre, em relação ao trimestre do ano passado, eu tenho quase que uma convicção de que vai apresentar uma queda em relação ao trimestre do ano passado, porque a recessão, em relação ao trimestre anterior, já vou dizer que certo que o primeiro trimestre do ano é sempre pior que o último trimestre do ano anterior. Então isso eu não nem vou comparar o período do ano passado. Vou comparar o mesmo período. Né? Então eu acredito. O próprio Fundo Monetário já prevê uma recessão para o Brasil. O que eu, como professor, e eu sou um crítico muito loquaz em relação à política econômica. Eu não sou dela de agora. Tá? Eu sou do período em que o Brasil crescia 5%. Eu era crítico da política econômica em 2006, em 2007, em 2008, porque eu tenho uma visão de funcionamento dentro da economia que eu não acho que esteja sendo conduzida de maneira adequada. Mas, então, o governo tem que implementar essas coisas com mais velocidade. Ok. Nós vamos ao primeiro intervalo do X da Questão, voltamos em seguida. Estamos conversando com os professores Cláudio Branchieri e Cássio Moreira sobre a crise financeira mundial. Voltamos em seguida. Voltamos com o X da Questão. Nosso assunto de hoje é a crise financeira internacional e seus reflexos na vida das pessoas. Contamos com a participação do professor Cláudio Branchieri e do professor Cássio Moreira. Professor Cássio, antes do intervalo já o professor Cláudio desenvolveu essa questão assim, de onde estamos. A questão de recessão, já estamos numa recessão, a tendência será que é termos um aprofundamento, um agravamento desta situação, teremos uma superação aí num horizonte próximo, muitos dados anunciam um grande número de desempregos mundialmente. Como que o senhor vê? Bom, eu sempre brinco com os meus alunos que uma das palavras que nós economistas aprendemos desde cedo é falar a palavra depende. Né? Porque é muito complicado falar do futuro, porque ele é incerto. Eu sou um pouco mais otimista em relação aos impactos da crise no Brasil. Primeiro, queria complementar alguns pontos que o professor Cláudio citou muito bem. Essa questão da questão que a mídia, e até uma certa parte da oposição ao governo atual, fez dessa questão da marolinha, etc. É muito complicado um governante chegar e dizer, TV, que o impacto vai ser grande, etc. Porque o que acontece? A partir do momento que essa crise ela depende muito da demanda. Ou seja, se a demanda cai, a crise acontece. Se a demanda não cair, o impacto da crise é bem menor. Então, a partir do momento que tu vai para a TV e meio que alastra essa questão da crise, o que tu gera nas pessoas? Um certo medo, ou seja, eu vou poupar agora, porque a crise está acontecendo, talvez eu possa perder o meu emprego, etc., e aí eu vou deixar de consumir. E aí, a partir do momento que as pessoas fazem isso, a crise ela se potencializa em acontecer. Então, eu vejo que há um certo discurso para fora, ou seja, não vai nos afetar, depois, de repente, começa a afetar um pouco mais, já se muda o discurso, mas internamente eu percebo essa questão de algumas medidas que foram começadas a serem tomadas, talvez um pouco lentamente, até porque não se tinha ainda a mensuração de que forma ia ser mais forte o impacto, né? Então, começa a ter algumas medidas
pontuais em relação a isso. A principal crítica que se faz ao governo é essa questão da taxa de juros, né, que já vem de antes. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso nós tivemos taxas extremamente elevadas que serviam para atrair capital especulativo para fechar a conta do balanço de pagamentos, né? Só para o pessoal de casa entender, o balanço de pagamentos ele é formado pela balança comercial, pela balança de serviços, pela transferências laterais, aí eu fecho a conta corrente, balanço de transações correntes, e depois eu tenho a balança de capital e o balanço de pagamentos. Ou seja, se eu tenho déficit em conta corrente, eu vou ter que ter um superávit na balança de capital para fechar esse balanço de pagamentos. Durante um bom período, especialmente dos 2 primeiros mandatos do Fernando Henrique Cardoso, essa conta era fechada muito com capital externo, investimento direto estrangeiro e capital especulativo por meio de uma atração de juros alta. E o combate à inflação se dava por meio de um câmbio valorizado, né? A partir do momento que se muda, já no segundo mandato do Fernando Henrique, começa a se adotar as metas de inflação, se usa a taxa de juros para segurar a inflação interna. Além da questão também toda da dívida pública, né, que hoje talvez seja o segundo maior problema da economia brasileira. O primeiro é a má distribuição de renda. Nós temos um Brasil de vários Brasis, né? E o segundo é essa nossa dívida interna tremenda. Só para vocês de casa terem uma noção, em 94, logo no início do governo Fernando Henrique Cardoso, essa dívida ela era aproximadamente 63 bilhões, né? Já no final de 2002 ela estava em 623 bilhões e hoje ela chega a 1 trilhão, uma passa de 1 trilhão. Então essa questão do juro é uma questão muito complexa. A nossa taxa de juros está em 11,25, está começando a ter quedas mais acentuadas porque o juro, ele de certa forma, a Selic é a taxa básica de juros, que em cima dela os outros bancos começam a formar outros tipos de taxas de juros. Então, uma sinalização de queda força com que tenha uma certa tendência, né, de queda desses outros juros. Mas o governo, de certa forma, está adotando algumas outras medidas. Por exemplo, o nosso 4º trimestre do ano passado foi um dos piores dos últimos anos, né? Tem uma queda muito, muito acentuada. E se a gente for pegar os dados do IBGE, a gente vai perceber que quem puxou isso foi a indústria. Sim, a indústria que teve essa queda. E se a gente abrir na indústria ainda, a gente vai ver que o setor metal mecânico, especialmente o setor automobilístico, etc. Então, algumas medidas que depois, o que acontece? Eu até entendo um pouco uma certa lentidão do governo, porque o governo ele começa a pegar, depois que sai o dado trimestral do IBGE, que o governo começa a tomar algumas medidas. Né? Então, quais são as primeiras medidas que o governo vai fazer? Isenções de IPI, né, para o setor automobilístico, depois construção civil, agora já está indo para a linha branca, etc. Então, claro que para a gente ter essa redução de imposto, a gente tem que ter uma compensação, porque a gente tem um encargo com o juro da dívida muito pesado. Não basta diminuir imposto, ou se eu diminuir imposto, eu vou ter que diminuir esse encargo dos juros, ou, né, a manutenção da máquina pública, etc. Então, o que acontece? O governo começa a tomar algumas medidas pontuais para tentar fazer com que a indústria reverte essa situação. Eu acredito que, não saiu os dados ainda, mas esse primeiro trimestre eu acredito que vai ter uma certa melhora. Não o ideal ainda, mas em relação... Eu acho que o pior momento, né, é muito complicado a gente falar, né, porque está sendo gravado de repente, claro, né, daqui a tempo... diferente. Mas eu acredito Colocamos a palavra, depende então, na frente que daí resolve. Mas eu acredito que esse próximo trimestre agora, ele vai ser melhor do que o anterior. Eu acho que o pior momento foi o trimestre anterior, até porque o governo não estava sabendo quais eram as melhores medidas a serem adotadas, e a gente já percebe, né? Mas uma coisa que eu acho que tem que, antes de falar um pouco de economia brasileira, eu acho que é o foco, mas eu estou querendo deixar um pouco mais para metade, para o final. É importante a gente falar da crise a nível mundial e também da mudança de paradigma que isso pode definir no marco do modelo capitalista, né, como é o assunto em pauta. A gente tem algumas políticas neoliberais que começaram a ser implementadas no final da década de 70, especialmente pelo governo Reagan
e a Thatcher, Estados Unidos e Inglaterra, que de certa forma abriram as portas da globalização financeira, aliada às inovações tecnológicas, né, que permitiram isso. E aí começou a ter um discurso da não intervenção do Estado na economia. Ou do Estado mínimo. Do Estado mínimo, das livres forças de mercado, etc. E aí o que chamou a política neoliberal, que teve um marco no consenso de Washington, em 89, e que se chamou de política neoliberal, ou seja, a redução do Estado, liberalização, desregulamentação do balanço de capital, etc. E o que acontece? A gente tem, talvez, essa crise, a forma que ela está impactando no mundo, muito em consequência dessas medidas. E aí agora se recorre aos estados, né? Ano passado 700 bilhões, o governo do presidente Obama agora mais um pacote de 800 e poucos bilhões, ou seja, se traz a intervenção do Estado, né, em pauta de novo, né, como regular o sistema, etc. Ou seja, só que aí que tá, todo mundo tem a consciência de que deve ser regulado o sistema, mas há uma certa dificuldade de se regular esse sistema. Esse eu acho que era um ponto que era importante da gente focar. Por que todo mundo concorda que tem que se regular e por que é tão difícil se regular se todo mundo concorda que tem, né? Esse aqui é um ponto que eu acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho antes, né? Porque, como o professor Cláudio falou sabiamente, ela é uma crise que vem do exterior, impactando na economia brasileira. Nós, de certa forma, não tivemos culpa dessa crise, né? Mas, de certa forma, eu vejo com mais otimismo um governo atual que tem uma certa intervenção do Estado na economia do que talvez se a crise já tivesse acontecido com o governo anterior, que tinha um pensamento um pouco diferente, embora a política econômica seja parecida, né, em alguns pontos. Então, de certa forma, eu estou percebendo algumas medidas que façam com que eu não seja tão pessimista no impacto da crise no Brasil, diferentemente no impacto desastroso que está sendo na Europa, Japão e principalmente nos Estados Unidos. Tem a divulgação assim, de que a Inglaterra passaria por uma grande recessão, desemprego muito grande. A gente que não entende da economia, professor Cláudio, se assusta. Poxa, mas se na Inglaterra vai acontecer isso? Mas eles estão mais propensos porque a crise se alastrou por lá, né? Uhum. Eles são muito mais integrados ao mercado financeiro, e principalmente ao mercado financeiro americano, Europa, do que nós. Então, não... Essa não integração, nesse momento, acaba sendo positiva. Assim, eu sempre achei que... Vamos falar um pouquinho... Vamos falar do nosso sistema bancário um pouquinho. Eu sempre acho o seguinte, país rico, banco rico, país pobre, banco pobre. O Brasil é um país pobre com banco rico. E o sistema financeiro brasileiro... O melhor negócio do mundo é ter banco no Brasil. Eu acho que não deve ter... Eu vou te dar alguns dados. Das 10 ações de bancos americanos que mais se valorizaram desde a crise, 8 são brasileiros. E dos 10 maiores lucros de bancos da América, do continente americano, excluindo o Canadá, 5 são brasileiros. E se eu pegar os 5 maiores lucros, então são 3 brasileiros. Tá? Então, é óbvio que isso está também, essa pujança do setor financeiro, para nós agora é benéfica. Tá? Porque nós não temos a crise sistêmica. Você não ouve falar de bancos com dificuldades no Brasil. Os bancos pequenos que estavam em dificuldades é porque o cara saca do banco, saca do banco pequeno para depositar no Banco do Brasil. Entendeu? Ele pega um banco, ele tem um banco lá, que banco eu tenho? Eu tenho um banco, banco da esquina. Eu não sei qual é a liquidez do banco da esquina. Vou sacar do banco da esquina, vou ao Banco do Brasil, lá você ganha um porto seguro, dinheiro garantido. Tá? Então, hoje, e o nosso sistema sempre foi muito regulamentado. O Banco Central, nesse aspecto, sempre foi muito correto. Concordo com o professor Cássio, de que no bojo da crise está a desregulamentação total do sistema financeiro. Na verdade, não é uma desregulamentação. A desregulamentação do sistema financeiro é internacional. Tá? Só que os Estados Unidos tentaram exportar o seu modelo. E o seu modelo é de completa desregulamentação em todos os setores, inclusive em bancos de investimento. E eles pagam um preço agora. Então, perder o controle. Eu participei uma vez, o ano passado, no início da crise, fizemos um encontro no Departamento de Economia chamado Café com Economia. Até depois aí foi divulgado pela imprensa. E eu fui um defensor de que a crise, para mim, é uma coisa de, como é que vai ser o ano para... Eu presumia que ia ser cenário pessimista, 3%.
Não passava nem nos meus piores pesadelos eu estava pensando em recessão, ou chegar perto de 2009. Por quê? Porque a crise dos países ricos, os sintomas da gripe, eu não tenho sintomas. Eu não tenho os mesmos pré-requisitos para sofrer a crise. Eu não tenho um povo endividado. O Brasil, o nível de crédito no Brasil é de 38%. O nível de endividamento médio do brasileiro. Nos países ricos é de 158%. Nossa, e nos países emergentes é de 68%, 69%. Então nós somos um povo pouco endividado. Nós brasileiros. Ora, se nós somos pouco endividados, por que uma crise de crédito nos afeta? Não deveria nos afetar, mas nos afetou. Sobremaneira. Tá? Então, e naquele momento, então você veja como o cenário muda, né? Como você no começo achava que ia ser uma coisa e de repente se concretiza outra completamente diferente. Tá? E eu acho que aí, então, porque no meu entender, aquilo que eu imaginava em setembro hoje é completamente fora, completamente errado. Porque efetivamente as medidas não foram implementadas. É óbvio que o Brasil hoje, talvez a economia mundial, ou dentre as economias mundiais, aquela das que está mais segura em relação à crise. Nós estamos muito bem preparados para ela. Ok? Nós não vamos entrar aqui na seara se, por exemplo, 200 bilhões de dólares de reservas deveriam estar lá, as reservas depositadas ou não. Eu sou um defensor de que 200 bilhões de dólares para o Brasil é um exagero. Mas hoje, olhando a crise, ela é uma bênção. Então, muda o cenário da maneira que se enxerga. E eu dizia o seguinte, e digo para os meus alunos o seguinte: gurizada, aqui, nós estamos com ressaca, mas nós nem participamos da festa. A farra, nós não fomos convidados. O Henrique Meirelles, enquanto o mundo estava em farra, deixou nós de fora da festa. Em casa. Quando nós ia entrar na festa, que foi em 2008, que foi quando a taxa de crescimento brasileira ia chegar a 6%, ia ser uma das taxas mais altas dos últimos 10, 12 anos, de repente acabou. O DJ foi embora, recolheu o som, todo mundo embora e nós aqui, Itaim. Tá? Então, nós sofremos dessa ressaca. Mas nós não fizemos nada para ter dor de cabeça. As ações têm que ser implementadas de maneira mais viris, com mais... escapou o termo agora, mas elas teriam que ter mais ênfase. Elas têm que ser mais ferozes, elas têm que ser mais contundentes, entendeu? Tem que ser mais velozes. Tá? Esse é o recado que eu acredito que faria com que pelo menos esses 800 mil empregos que foram perdidos aí no final do trimestre passado, e aí entre os que foram desempregados e os que nós deixamos de gerar, né, nessa conta, pelo menos esse impacto negativo seja amenizado. Vamos a mais um intervalo do X.